História real da vovó. Como uma vingança chocante mudou tudo após uma gravidez proibida. Margarida era uma mulher de 70 anos, com um olhar profundo que carregava segredos e memórias escondidas. Em sua pequena cidade, as tradições eram tão rígidas quanto as colunas daquela catedral antiga. A casa de Margarida, com suas paredes desgastadas pelo tempo, estava repleta de fotografias que contavam histórias de uma vida que poucos conheciam. Mas havia uma sombra sobre sua rotina pacata, um lado escuro que ela mantinha bem guardado. Até hoje. A rua estreita onde vivia sempre parecia tranquila, mas ali estavam enterrados segredos que podiam explodir a qualquer momento. Ali, um amor proibido tinha florescido em seus versos não ditos. Uma paixão avassaladora que, ao descobrir que estava grávida, a fez trancar-se em casa, temendo a desaprovação dos vizinhos. Seu amado de juventude desapareceu em meio ao escândalo e Margarida, sozinha e apavorada, tomou a decisão mais dolor. Relembrar aqueles momentos a consumia, o cheiro de flores do campo, as promessas trocadas à luz do luar e o silêncio daquele dia fatídico. A pressão em seu peito aumentava a cada lembrança, como se a cidade inteira estivesse a par de seus segredos. E ali estava Clara, sua neta rebelde, com um olhar desafiador e o espírito indomável. As duas sempre tiveram uma relação tempestuosa. Clara se sentia sufocada por aquelas tradições que não faziam sentido. Mas à medida que Margarida reabriu velhas feridas, Clara percebeu que sua avó era feita de carne e sangue como ela. Com a descoberta do retorno de Fernando, a tensão entre elas se intensificou. Clara queria entender, queria saber, mas Margarida, agora assombrada pelo passado, fechava-se cada vez mais, como uma flor que se recusa a abrir. Margarida sabia que os segredos estão vivos. Eles sussurram nas sombras, esperando a oportunidade de vir à tona. Cada vez que Clara questionava, um nó se formava em sua garganta. Porque ela não! Complicações inesperadas começaram a surgir como um balão cheio prestes a estourar. Clara encontrou um diário antigo, cheio de verdades que não estava pronta para enfrentar. O que mais Margarida ocultava? E quando os ecos de seu passado finalmente explodissem, quem sairia ileso? A situação tornou-se insuportável e, em um momento de desespero, Margarida teve que tomar uma decisão: confrontar o amor perdido e revelar os segredos que poderiam destruir a própria essência da família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Margarida respirou fundo, tentando reunir coragem. A carta desprezada, sobre a mesa, parecia pesada como uma âncora. Clara não parava de perguntar sobre Fernando, e a verdade estava prestes a explodir entre elas. Mas a ideia de abrir aquelas feridas era insuportável. Em uma tentativa de evitar a conversa, Margarida decidiu que era hora de uma visita ao mercado local. Enquanto caminhava, os olhos a fixavam, os sussurros alinhados com cada passo. Uma velha conhecida, Dona Lúcia, passou por ela e lançou um olhar condenatório. Já ouvi rumores, Margarida.
tudo se sabe nesta cidade. Aquilo fez o coração dela acelerar. Os segredos nunca ficam ocultos por muito tempo. Assim que retornou para casa, encontrou Clara folheando o diário antigo que havia encontrado também. A expressão da neta era uma mistura de curiosidade e reprimenda. Então é verdade? Você sabia dele e nunca me contou? Margarida sentiu um nó na garganta. Clara, não é tão simples. O mundo era diferente, eu era diferente. Eu não queria que isso nos machucasse. O fogo e a frustração no olhar de Clara eram intensos, mas Margarida não estava pronta para discutir. Ela pegou a carta e decidiu que era hora de enfrentá-la. De repente, a porta bateu com força. O som cortou o ar e Margarida pulou. Clara também se assustou. Com o coração na mão, Margarida se aproximou da entrada, determinada a ignorar a sensação de que algo não estava certo. Quando abriu a porta, encontrou Fernando, envelhecido, mas com aquele mesmo brilho no olhar. Margarida, ele começou. A voz falhou. O tempo congelou. Clara se aproximou, observando a cena. Quem é você? Ela perguntou, o tom de confronto assistindo ao reencontro. A pergunta ecoou na mente de Margarida. Como se o passado estivesse se entrelaçando com o presente, e o pavor tomou conta dela. Eu sou o pai do seu irmão, Fernando disse. O olhar de Margarida se arregalou. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram em sussurros, mas foram como uma explosão na cabeça de Clara. O choque a paralisou. A revelação ficou pairando no ar como um fantasma indesejado. Margarida percebeu que tinha construído uma vida em cima de mentiras e agora estava prestes a desmoronar. Fernando não tinha aparecido para resolver o passado. Ele trouxe uma arma de destruição com ele. Olhando para a neta, Margarida teria que escolher: esconder ou revelar a verdade de uma vez por todas. Clara, cada vez mais indignada, encarou Fernando. Você tem coragem de voltar agora? 40 anos depois? A tensão crescia. Margarida intercedeu. As lágrimas começaram a escorregar. É verdade, Clara. Ele é seu pai. O homem que eu amei, mas perdi. O silêncio após a revelação foi cortante. Clara ficou paralisada, a boca aberta em choque. Você me traiu com um fantasma do passado? A dor era palpável. A casa, antes aconchegante, parecia afundar sob o peso do que havia sido descoberto. Antes que Margarida pudesse explicar, uma sirene de ambulância ecoou ao fundo, quebrando o momento tenso. Clara gritou, horrorizada. O que está acontecendo lá fora? Era uma urgência que não se encaixava no drama íntimo. Algo horrível havia acontecido na cidade, e a tensão coletiva trouxe à tona uma nova camada de inquietação. Margarida e Clara se entreolharam, ambas com medo, ainda tentando compreender a verdade dolorosa que as separava, enquanto o caos do lado de fora se aproximava. Precisamos descobrir o que está acontecendo, Clara finalmente disse, o foco mudando. Depois, talvez possamos lidar com isso. Com isso, as duas correram para fora, sem saber que a cidade escondia mais do que apenas segredos pessoais. O que mais estava por vir? Que reviravolta ainda lhes aguardava! A realidade estava prestes a se desdobrar de maneiras que nem Margarida nem Clara poderiam imaginar. Margarida e Clara saíram apressadas para a rua, os ecos das sirenes ressonando em suas mentes. Mas o que mais as inquietava era o confronto que tinham deixado dentro de casa. O passado estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. Para onde você está indo? Clara perguntou, sem parar para olhar para trás.
A voz dela tremia, misturando medo e raiva. Estou indo ver o que aconteceu, Margarida respondeu, tentando acalmar a neta. O ar estava pesado, como se a cidade estivesse prendendo a respiração. Ao virar a esquina, avistaram uma aglomeração na praça central. As pessoas sussurravam. Os rostos eram uma mistura de choque e preocupação. Margarida estremeceu ao ouvir fragmentos de conversa. Uma explosão na fábrica? Alguém ficou ferido? O homem disse, a voz embargada. Clara puxou Margarida para mais perto, inquieta. Precisamos entender isso. O que está acontecendo? Então algo no ar mudou. Uma explosão de gritos. A multidão se dispersou em um momento de pânico. Margarida sentiu seu coração acelerar. Clara! Vamos! Botos instintivos se tornaram um impulso de sobrevivência, mas quando Margarida tentou puxar a neta, a jovem hesitou. Foram eles que fizeram isso, Clara gritou, apontando para um grupo de jovens à distância. Eles tinham um olhar desesperado. Em meio ao caos, Clara reconheceu um deles. É o Lucas, meu amigo! Margarida mal teve tempo de reagir, quando no meio da confusão, uma mulher gritou. Alguém pare, eles têm um refém! Um nó se formou no estômago de Margarida. Ela avistou um homem velho sendo arrastado. A expressão de terror em seu rosto carregava uma conhecida angústia. Fernando! Margarida ergueu a voz, e o grito misturou-se ao caos. Mas a revelação a atingiu como um soco no estômago. O homem que tanto desejou esquecer estava no meio da confusão. E então, como se as peças do destino se encaixassem, Clara também reconheceu o homem. Mas isso não pode ser, Clara murmurou, a mandíbula tensa. Esse é o seu irmão, ou melhor, o filho que você... Ela olhou para Margarida e as palavras ficaram presas na garganta. O passado, cheio de segredos, estava saltando para o presente em um movimento desesperador. Clara, não é assim. Margarida tentou explicar, mas era tarde demais. O olhar de Clara, antes cheio de curiosidade, agora era um labirinto de confusão e dor. As pessoas ao redor começaram a perceber a situação. Sussurros se transformaram em gritos de indignação. É um escândalo! Ele tem que ser preso! Alguém gritou, mas a senhora de 70 anos só pensava no que aquilo significava. O seu amor perdido, agora no centro de um evento tumultuado, estava em perigo e, ao mesmo tempo, exposto a um passado que ela tentou esconder por toda a vida. Lucas avançou, tentando proteger o velho. Deixe-o. Ele não fez nada, mas o pânico aumentava e, em um momento de desespero, alguém lançou uma bomba de fumaça na multidão. A cena se transformou em um emaranhado de gritos, fumaça e correria. Margarida viu Fernando se distanciando. A figura dele ela via se dissolvendo na fumaça. Fernando! Ela gritou, mas as palavras dele secaram na brisa. Assim que ela virou, viu que Clara estava parada, paralisada pelo choque. Seus olhares se encontraram. Você sabia? Clara perguntou. Mas não havia mais como esconder o que Margarida tinha deixado para trás. Agora dominava suas vidas de um jeito que nenhuma delas poderia imaginar. No turbilhão de sirenes, gritos e fumaça, Margarida percebeu que precisaria enfrentar não apenas o passado, mas também as consequências de suas escolhas. Clara não encararia a avó com perdão, mas com a raiva de alguém que se sentia traído. Eu te conto tudo, Clara. Prometo, ela disse. Mas as palavras ficaram distantes sob o caos, enquanto o futuro dela se tornava cada vez mais incerto. E no meio do pânico e da confusão,
Uma sombra se aproximava, disposta a revelar mais do que poderia ser suportado. O choque ainda estava por vir. Enquanto Margarida e Clara se encaravam, um grito ecoou pela multidão, interrompendo o tempo suspenso entre elas. Socorro! Alguém ajude! Era a voz de uma mulher, desesperada, cortando o caos como uma faca. Ambas se viraram, atraídas pela urgência que pulsava no ar. Clara, espera! Margarida tentou puxar a neta, mas a jovem já se movia em direção ao som. Era uma mistura de instinto e preocupação. O chão estava coberto de poeira e a fumaça tornava tudo mais sinistro. A praça, antes cheia de vida, agora era um labirinto de desespero. Seguiram em frente, empurradas pela multidão, até que avistaram uma jovem caída no chão, seus cabelos longos e desgrenhados escondendo o rosto. Clara se agachou ao lado dela, o coração acelerando. — O que aconteceu? Ela perguntou, a voz tremendo. A mulher, com os olhos arregalados, balançou a cabeça, tentando falar, mas nada saía. Então, um homem do grupo que cercava a jovem gritou: Ela precisa de ajuda. A explosão a atingiu. As palavras dele causaram um efeito dominó. Margarida sentiu um frio na espinha. A explosão! Tudo o que aconteceu antes agora parecia surreal. Antes que pudesse pensar mais, Clara olhou de volta para a avó, o medo refletido em seus olhos. Precisamos levá-la para o hospital. Margarida hesitou, mas a determinação de Clara rapidamente foi seguida pela necessidade. Assim que tentaram erguer a jovem, ela, subitamente, agarrou o braço de Clara. — Espere! Minha mãe! Ela está... A jovem então desmaiou, mas não antes de um detalhe penetrar na mente de Margarida como um raio. Ela conhecia aquele rosto. O mundo pareceu girar e, em um momento atemporal, as lembranças inundaram a mente de Margarida. Ana sussurrou, sem querer acreditar. Ama era filha de Fernando. Clara sentiu o corpo da avó travar. — Você conhece ela? A pergunta cortou o ar como uma faca. Margarida ficou em choque, tomando consciência das implicações. Ana, a filha que ela nunca soube se estava viva, agora jazia ali, desmaiada por causa da explosão. Como isso era possível? O pânico envolveu Margarida e a pressão em seu peito aumentou. — Nós precisamos ajudá-la! Ela gritou, mas tinha um gosto amargo na boca. Enquanto tentavam levantar Ana, a multidão ao redor começou a se aglomerar e murmurar. Espelhos de rostos horrorizados olhando para Margarida, a matriarca que agora estava no meio do caos, exposta ao que tanto tentou enterrar. Então, uma expressão de reconhecimento atravessou Clara. — Esse é o seu irmão? Ela perguntou, o fogo novamente acendendo nos olhos dela. Margarida se virou para sua neta, sem saber o que dizer, o nó na garganta apertando. Clara continuou. — Você nunca me contou que tinha uma filha com ele. Você escondeu tudo. Mas antes que Margarida pudesse responder, uma nova explosão cortou o ar e uma fumaça negra subiu, como se o próprio céu estivesse se despedaçando. O pânico tomou conta e todos começaram a correr. Clara agarrou a avó, com a adrenalina pulsando. — Precisamos ir, agora! Na correria, uma figura familiar surgiu. Seu coração disparou. Era Fernando. Ele nem parecia envelhecido. Seu olhar penetrante ainda ardia com a mesma paixão do passado. — Margarida! Clara! Gritou. Mas o que se seguiu foi tão chocante quanto a explosão. Fernando estava segurando uma arma. O cenário mudou instantaneamente. Margarida ficou paralisada. — O que você está fazendo? Gritou, o desespero a invadindo. — Você não entende? Eles estão vindo atrás de mim. Ele olhou nos olhos de Margarida
E por um momento, tudo pareceu um filme, com o mundo desacelerando. Quem, Fernando? O que aconteceu? As palavras de Margarida saíram com dificuldade, mas ele apenas apontou para a multidão que se afastava. Clara, com os olhos arregalados, sentindo que tudo o que pensava saber estava desmoronando. Eu não sou o homem que você pensa, disse Fernando, enquanto levantava a arma em direção ao céu. Mas o movimento foi interrompido por uma sirene mais alta. Clara contemplava a cena incrédula. Aquela não era a figura de amor perdido, mas um homem marcado pelo desespero. Margarida sentiu o chão tremer sob os pés. Você foi embora. Você nos abandonou. E agora? Agora você retorna assim? A dor e a raiva se mesclavam e o ambiente pesado começava a girar. Eu voltei para proteger vocês, ele gritou, a voz cheia de desespero. O caos rodeando-os parecia um filme, mas as lágrimas estavam reais. E, naquele momento, Margarida viu um futuro insustentável, um amor perdido sob as sombras de segredos agora expostos. Diante de uma nova explosão de gritos e pânico, um silêncio sepulcral caiu sobre Margarida e Clara, cujos olhares agora cruzavam a linha entre a raiva e a compreensão. O que você realmente quer? Clara finalmente tomou coragem de perguntar. E a resposta de Fernando já estava ecoando na mente de Margarida, mas ela ainda não estava pronta para ouvir. O que mais ele escondia? O que seria o próximo ato daquela tragédia? O caos ainda estava longe de terminar, e uma nova sombra se aproximava, anulando as verdades que elas haviam carregado por tanto tempo. Enquanto Margarida e Clara se encaravam, o ar ao redor nelas parecia pulsar com tensões não ditas. Fernando segurava a arma, o olhar fixo na multidão nervosa. Quem você pensa que é, Fernando? Clara gritava, a raiva misturada ao medo fazendo sua voz ecoar. O que você quer de nós agora? Mas Fernando não respondia, apenas balançava a cabeça, como se tentasse assentar um pensamento confuso. O medo tomava conta de todos. De repente, um barulho surdo cortou o ar. Uma explosão, mais distante desta vez, reverberando como um trovão. Não era um confronto de ideias, era uma batalha pela sobrevivência. Naquele instante, um homem vestido de preto apareceu, transitando entre a aglomeração com um olhar furtivo. Clara notou e seus instintos... As palavras saíram em um sussurro urgente, enquanto ela puxava a avó para trás, em busca de proteção. O homem de preto lançou o olhar em direção a Fernando. A tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Ninguém sabia quem ele era, mas Margarida reconheceu a expressão no rosto dele, algo que a fazia sentir um frio na espinha. Era como se o próprio destino estivesse desdobrando suas garras para entrar em suas vidas. Você não devia estar aqui! O homem de preto gritou e a multidão se agitou. As vozes começando a ecoar como gritos em uma tempestade. Fernando, tomado pelo pânico, levantou a arma mais perto do seu corpo. Saiam! Fuja! Ele ordenou, a voz trêmula, mas determinada. A confusão se instalou em Clara. Por quê? O que está acontecendo? Sua mente tentava juntar as peças, mas a cena era surreal. Em um movimento rápido, o homem de preto puxou algo do bolso, um celular. E antes que alguém pudesse reagir, gritou.
Eu sei o que você fez, Fernando. Você não pode escapar. Um silêncio pesado envolveu todo o lugar. Margarida congelou, o coração pulsando nos ouvidos. O que o homem sabia? Todos os olhares estavam voltados para ele agora. E a pressão da situação parecia fazer o tempo parar. Você está em perigo, Fernando. O homem continuou, as palavras carregadas de raiva e medo. Eles estão atrás de você, e agora de todos nós. Margarida, confusa, olhou para Clara, a neta com um olhar aterrorizado. Margarida, quem é esse cara? O que está acontecendo? O nó em sua garganta era quase insuportável. Antes que Fernando pudesse explicar, o homem de preto avançou, mas Fernando disparou a arma para o alto. O estrondo cortou a tensão, mas ao mesmo tempo, sinos de alerta soaram nas mentes de todos. A multidão gritou em pânico, as pessoas começando a correr para todos os lados. É isso que você queria, não é? Espalhar o terror! Gritou o homem, seu tom emocional quase cínico. E então, de repente, algo que Margarida jamais esperaria aconteceu. Uma mulher surgiu do fundo da multidão, e seu olhar frio e calculista fixou-se em Fernando. Chega, irmão! Chega de mentiras! Ela gritou, e o mundo pareceu desmoronar ao redor de Margarida. A mulher era uma estranha, mas havia um familiar brilho nos olhos dela. Fernando congelou, a arma escorregando de suas mãos. Mas você não deveria estar aqui, Beatriz! Sua expressão era uma mistura de choque e desespero. Era uma caneca de água fria derramada sobre um incêndio que já consumia. A revelação de que Fernando tinha uma irmã e que ela estava no meio daquela confusão deixou Margarida paralisada. Mas isso não era tudo. Eles sabem sobre o que você fez, Fernando. Eles sabem sobre Ana. A mulher bradou e a multidão parou novamente, presa na tensão do momento. O mundo ao redor de Margarida girava e tudo o que ela pensava saber estava se dissolvendo em um turbilhão de revelações. Ana! Clara sussurrou, o rosto pálido. Margarida, agora em choque, percebeu que a verdadeira natureza do passado não era só a dor de um amor perdido, mas mania que havia entrelaçado suas vidas. E reviravoltas que nunca imaginaram. O caos se instalou com a necessidade crescente de respostas. E, enquanto a multidão se espalhava e os gritos ainda ecoavam, Margarida viu a porta de algo muito mais profundo se abrindo. Não era apenas a verdade de Fernando, mas todo um labirinto de segredos que poderia destruir o que sobrou de sua família. Você não pode escapar dessa vez, Fernando. A verdade virá à tona! Beatriz gritou, e o futuro delas estava prestes a ser moldado pela revelação de um passado que ninguém poderia controlar. O que ela teria que enfrentar? Que história estava ocultando? A urgência e o medo se intensificavam, e a linha entre o passado e o presente se estreitava, dificultando a distinção entre o perigo e a salvação. O que mais seria revelado à medida que a verdade finalmente emergisse da escuridão? Os segredos ressoavam como um eco e um novo enigma se formava. O que viria a seguir? Enquanto Margarida, Clara e Fernando enfrentavam a tempestade de emoções, a presença de Beatriz pairava como um relâmpago, prestes a se transformar em chuva. O tumulto na praça parecia silenciar ao redor deles. Aquela revelação, a irmã de Fernando, trouxe um novo nível de tensão, e todos aguardavam a próxima movimentação do destino. Você não deveria ter voltado, Beatriz. Fernando disse,
os olhos chamas de desespero, como se tentasse apagar um fogo que só crescia. Eles estão atrás de mim. Viram o que eu fiz? Mas Beatriz, com um olhar decidido, apenas balançou a cabeça. E o que você acha que vai fazer segurando uma arma? Isso não vai resolver nada. Sua voz cortou o ar como um estilete, desafiando o caos que o cercava. Clara, perdida em seus próprios pensamentos, finalmente berrou. O que você significa com o que você fez, Fernando? Os olhos dela brilhavam com uma mistura de indignação e receio, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que sempre fora oculto. A multidão, agora em pânico, começou a pressionar os limites de Margarida. O que ela não tinha percebido até aquele momento era que todos ali estavam apenas esperando por uma fagulha, um motivo para explodir em revolta. E então, como se o universo quisesse responder àqueles apelos, uma série de tiros soaram do fundo da praça. O estalo ecoou como um clarim, cortando o silêncio. O caos se instaurou. Gritos, correria, rostos aterrorizados. Margarida só teve tempo de puxar Clara para perto. Mas foi inútil. Um corpo caiu, um homem envolto em roupas escuras, a expressão de horror estampada em seu rosto. A multidão, antes agitada, agora se dispersava em terror, e Fernando estava paralisado, a arma escorregando das suas mãos. Não, não era para isso, ele murmurou. Beatriz, sem hesitação, soltou a frase que desdobraria tudo. Você causou isso, Fernando. As escolhas. Sempre teve que lutar sozinho. Agora, o resultado da sua vida está aqui, está acontecendo agora. E as palavras dela estavam impregnadas de uma verdade pesada, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Margarida, ainda em estado de choque, sentiu a mão de Clara tremer ao seu lado. Avó, o que está acontecendo? A confusão no olhar de Clara era uma mistura de choque e dolorosa consciência. Mas Margarida estava focada em outro ponto. Beatriz, você sabia de tudo isso? A voz dela tremia. O nó na garganta se apertando. Como essa mulher, que acabara de conhecer, parecia conhecer mais sobre seu passado do que ela mesma? Nesse instante crítico, uma nova explosão de gritos surgiu. E não era só um eco, era uma luta, uma briga se desenrolando a poucos metros deles. Clara e Margarida se viraram, e a imagem que viu paralisou seu coração. O homem que caíra anteriormente se levantava, e em sua mão havia um dispositivo brilhante, pulsando em cores estranhas. Não! O que você fez? Fernando gritou. O terror agora evidente em sua voz. A tensão no ar se transformou em eletricidade. E Margarida poderia dissuar que era como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Com uma corrida frenética, o homem disparou em direção à saída da praça, mas não antes de pressionar o botão do dispositivo. O tempo encolheu e todos os olhares se fixaram na pequena tela que agora brilhava exuberante. O que aconteceu a seguir não foi um estrondo ou uma explosão, foi um apagão. As luzes da praça, as cores vibrantes, tudo se foi em um piscar de olhos. Uma escuridão impenetrável engoliu a cidade, e os gritos da multidão se tornaram um eco distante. No meio da escuridão, Margarida apenas conseguia pensar em uma coisa. O passado voltara para nos assombrar. Agora, mais do que nunca, parecia que o futuro estava em jogo. Que outras verdades estavam prestes a emergir nessa noite maldita? A escuridão engoliu tudo. O caos da praça desapareceu em um manto negro e Margarida sentiu o coração disparar na penumbra.
O som dos gritos se transformou em murmúrios distantes, enquanto as silhuetas se tornaram meras sombras. A tensão pairava no ar e cada respiração parecia um desafio. Margarida se virou para Clara. No entanto, no meio da confusão, não conseguiram se ver. Clara, onde você está? A voz dela tremia. O medo agora era palpável. Um eco sem resposta a envolveu. Ela estendeu a mão, tentando encontrar o caminho no desconhecido. Então, um estalo súbito, uma luz ofuscante. E de repente, Clara apareceu, com os olhos arregalados. Vovó, eu estou aqui! O alívio quase fez Margarida chorar. O abraço delas foi apertado, enquanto a adrenalina pulsava. Temos que sair daqui! Clara gritou, puxando Margarida, mas a jovem hesitava. O olhar dela se fixou em Fernando e Beatriz, que pareciam ter virado estátuas na escuridão. Margarida sentiu que algo estava errado. O que Beatriz tinha para dizer? Você não deveria estar aqui! Fernando murmurou novamente, a voz carregada de culpa. E antes que alguém pudesse responder, um novo barulho atingiu como um trovão. Era um conjunto de explosões, rangendo, ecoando. O olhar de Margarida se voltou para o homem que havia caído. Ele ainda estava ali, o dispositivo pulsando em meio ao lodo. Uma sombra avançou e tudo parecia se aquecer à sua volta. Saiam da frente! Uma mulher gritou, seu olhar determinado. E então tudo aconteceu rápido demais. Um disparo soou novamente. E então um grito, desta vez não de alguém da multidão. Era Clara. Clara! Margarida sentiu seu sangue gelar. Mas assim que se virou, a visão a paralisou. Clara caiu, o vestido branco manchado de vermelho, os olhos fixos e o corpo imóvel. Margarida não conseguiu pensar, apenas correu em direção à neta. Não, não! As palavras saíam em um lamento. Ela se lançou sobre Clara e o calor do corpo da jovem a feriu como uma faca. As lágrimas começaram a escorregar. O que aconteceu? A multidão se calou. Beatriz, com os olhos arregalados, entrou na frente de Fernando, que já tinha perdido a capacidade de processar o que acontecia. E olhou para Clara, o desespero começando a tomar conta dele. Margarida sentiu um nó na garganta. Alguém ajudem, por favor! Mas a verdade estourou como um balão furado. Clara respondeu com um esforço extremo. Mamãe. O choque paralisou Margarida novamente. Mamãe? O que ela queria dizer? Clara, não diz isso! A voz de Margarida subiu, mas o silêncio ao redor se transformou em um grito. Fernando, agora pálido, se aproximou lentamente. Eu preciso saber o que você faz com essa menina. Você é a mulher que nunca conheci. Mas sempre esperei, Beatriz disse de repente, e Margarida não entendia. Clara, é minha filha. A revelação cortou o ar. O quê? Como isso era possível? O coração de Margarida parecia saltar para fora do peito. Não pode ser, Clara murmurou, as palavras soando em desespero. Para Margarida, tudo parecia um furacão e as peças do quebra-cabeça se misturavam outra vez. Clara não era apenas uma neta. Ela era uma filha perdida que Margarida não sabia que existia. Você mentiu para mim, Margarida. Como pôde esconder isso? Beatriz, agora em lágrimas, se voltou para a avó. O choque era devastador. Margarida olhou para Fernando, que estava agora em estado de graça, e suas palavras soavam. Margarida não respondeu. As sombras se aproximavam e o peso da verdade lançava os três em um mar de caos.
O que mais estamos escondendo? O que você me escondeu, Beatriz? Sua voz era um rosnado e a urgência estava estampada nos rostos de todos ao redor. E ali, em meio ao desespero, Margarida soube que a história estava longe do fim. Era apenas o começo de um desastre que começara ao abrir a caixa dos segredos. Um novo horizonte de revelações a aguardava. Todas elas estavam prestes além das fronteiras de um passado que agora ameaçava devorar o presente. O que mais tinha ficado enterrado? O que mais ainda estava por vir? As perguntas ecoavam na mente de Margarida, como um chamado para o desespero de um futuro incerto. Enquanto Margarida, Clara e Fernando enfrentavam a tempestade de emoções, a presença de Beatriz pairava como um relâmpago prestes a se transformar em chuva. Tumulto na praça parecia silenciar ao redor deles. Aquela revelação, a irmã de Fernando, trouxe um novo nível de tensão. E todos aguardavam a próxima movimentação do destino. Você não deveria ter voltado, Beatriz. Fernando disse, os olhos chamas de desespero, como se tentasse apagar um fogo que só aquecia. Eles estão atrás de mim. Viram o que eu fiz? Mas Beatriz, com um olhar decidido, apenas balançou a cabeça. E o que você acha que vai fazer segurando uma arma? Isso não vai resolver nada! Sua voz cortou o ar como um estilete, desafiando o caos que cercava. Clara, perdida em seus próprios pensamentos, finalmente berrou. E o que você significa com o que você fez, Fernando? Os olhos dela brilhavam com uma mistura de indignação e receio, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que sempre fora oculto. A multidão, agora em pânico, começou a pressionar os limites de Margarida. O que ela não tinha percebido até aquele momento era que todos ali estavam apenas esperando por uma fagulha, um motivo para explodir em revolta. E então, como se o universo quisesse responder àqueles apelos, uma série de tiros soaram do fundo da praça. O estalo ecoou como um clarim, cortando o silêncio e varrendo todos para trás. Margarida só teve tempo de puxar Clara para perto, mas foi inútil. Um corpo caiu, um homem envolto em roupas escuras. A expressão de horror estampada em seu rosto. A multidão, antes agitada, agora se dispersava em terror. E Fernando estava paralisado, a arma escorregando das suas mãos. Não era para isso ele, murmurou. Beatriz, sem hesitação, soltou a frase que desdobraria tudo. Você causou isso, Fernando. As escolhas. Sempre teve que lutar sozinho. Agora o resultado da sua vida está aqui. Está acontecendo agora. E as palavras dela estavam impregnadas de uma verdade pesada, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Margarida, ainda em estado de choque, sentiu a mão de Clara tremer ao seu lado. Avô, o que está acontecendo? A confusão no olhar de Clara era uma mistura de choque e dolorosa consciência. Mas Margarida estava focada em outro ponto. Beatriz, você sabia de tudo isso? A voz dela tremia, o nó na garganta se apertando. Como essa mulher, que acabara de conhecer, parecia conhecer mais sobre seu passado do que ela mesma. Nesse instante crítico, uma nova explosão de gritos surgiu. E não era só um eco. Era uma luta, uma briga se desenrolando a poucos metros deles. Clara e Margarida se viraram. E a imagem que viu paralisou seu coração. O homem que caíra anteriormente se levantava e em sua mão havia um dispositivo brilhante, pulsando em cores estranhas. Não! O que você fez? Fernando gritou, o terror agora evidente em sua voz.
A tensão no ar se transformou em eletricidade. E Margarida poderia jurar que era como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Com uma corrida frenética, o homem disparou em direção à saída da praça, mas não antes de pressionar o botão do dispositivo. O tempo encolheu e todos os olhares se fixaram na pequena tela que agora brilhava exuberante. O que aconteceu a seguir não foi um estrondo ou uma explosão. Foi o apagão. As luzes da praça, as cores vibrantes, tudo se foi em um piscar de olhos. Uma escuridão impenetrável engoliu a cidade e os gritos da multidão se transformaram em um eco distante. No meio da escuridão, Margarida apenas conseguia pensar em uma coisa: o passado voltará para nos assombrar. Agora, mais do que nunca, parecia que o futuro estava em jogo. Que outras verdades estavam prestes a emergir nessa noite maldita? De repente, Clara começou a tossir e Margarida sentiu uma pontada de pânico. Clara, o que há com você? A voz dela era um grito trêmulo, tentando romper a escuridão como uma lâmpada em um dia nublado. Estou bem, vovó! A resposta de Clara vinha, mas o tom dela estava confuso. Precisamos sair, precisamos encontrar ajuda. Margarida impulsionou, enquanto na escuridão, vozes e passos soavam como ecos perdidos. De repente, uma luz surgiu, mas não era uma luz comum. É azul, pulsante, irradiando uma energia que fazia a pele de Margarida arrepiar. E a figura que avançava era familiar, mas extremamente diferente. Um homem que parecia um espectro, com os mesmos olhos que Fernando, mas jovens, mais vivos. Oi, mãe! A voz ecoou então, e Margarida congelou. Quem é você? Ela gaguejou, sem ar. O homem se aproximou, e Clara olhou para Margarida, confusa e assustada. Eu sou o filho que você perdeu, o menino que você entregou, mãe. As palavras ressoaram como um trovão e Margarida sentiu tudo girar. Como era possível? Na escuridão, o segredo que ela nunca soubera agora assumia forma. E a verdade era aterradora. A filha que ela pensava estar perdida para sempre agora tinha um irmão que nunca soubera que existia. O passado pode ficar enterrado, mas as consequências estão aqui. O eco da voz do jovem reverberava, e Margarida mal conseguiu olhar para Clara, a neta que sempre sabia menos do que pensava. Vovó, precisamos ir! Clara gritou, mas a figura estava bloqueando a saída. O sorriso era semelhante ao de Fernando. O futuro as aguardava e Margarida percebeu que o jogo ainda não estava acabado. A cada momento, o mistério crescia e as perguntas explodiam. Que mais estava por vir? A revelação estava apenas começando e as consequências ainda estavam longe de serem claras. Enquanto Margarita, Clara e Fernando enfrentavam a tempestade de emoções. A presença de Beatriz pairava como um relâmpago prestes a se transformar em chuva. A tensão era palpável quando o jovem se revelou como filho perdido, e Margarida sentiu seu mundo desmoronar. Eu sou o filho que você entregou, mãe. A frase ecoou como um sino de alerta, fazendo Margarida tremer dos pés à cabeça. Ela olhou para Clara, viu espanto nos olhos da neta, e suas pernas pareciam falhar. Como isso era possível? O choque a envolveu como uma onda. Só que, no fundo, parecia cada vez mais pesada. Como você pode dizer isso? Margarida finalmente questionou, a voz quase um sussurro. Eu pensava que estava sozinha.
Ela se sentia desmoronando, presa no olho de um furacão que agora exigia explicações. Os murmúrios da multidão ao redor aumentaram, ansiosos, como se todos sentissem a necessidade de saber mais. Beatriz, segurando a mão de Fernando, parecia exatamente o oposto daquele homem perdido que tanto amara. Você não pode ignorar o que está diante de você, irmã. Os erros do passado têm um jeito de voltar, não tem? O jovem insistiu. Você me entregou porque achou que era o melhor. Foi por amor, mas eu nunca parei de existir. A intensidade das palavras atingiu Margarida como um golpe. O nó que se formou em sua garganta era quase insuportável. Está tudo errado. Eu não podia saber. Ela tentava entender, mas a dor em seu coração se intensificava. Clara, paralisada, deu um passo hesitante para frente. E se isso for verdade, vovó, o que mais você escondeu de mim? Mas antes que Margarida pudesse morder a língua e prever uma resposta, havia um novo ruído. A escuridão se iluminou. Um grupo de homens apareceu avançando em direção ao caos. Eles vestiam uniformes escuros, a expressão séria, e de repente tudo parecia mais ameaçador. Afastem-se! Precisamos controlar a situação. Margarida arregalou os olhos. O que estão fazendo aqui? A confusão se transformou em terror quando um deles, apontando para um dos homens caídos, gritou: Ele é um traidor! Todos, coloquem-se contra a parede! Fernando e Beatriz saltaram para a frente, protegendo o jovem. Não! Ele não fez nada! A defesa era instintiva, mas em um instante de pura adrenalina, um tiro foi disparado. O som estrondou e a multidão gritou de horror. Um homem do grupo caído soltou um gemido agonizante, o que fez Margarida ficar paralisada. Clara, cuidado! Ela começou a gritar enquanto a multidão se aglomerava e se dispersava. O pânico fazendo com que todo mundo tentasse encontrar abrigo. Mas na confusão, Beatriz agarrou a mão de Margarida. Você entende agora? Eles estão atrás dele. O que nós fizemos? Precisamos salvar ele. Outro tiro! O jovem jogou-se para o lado e Clara, em um impulso furioso, o seguiu. Não! Margarida não conseguia respirar. Ela queria gritar, mas a cena a paralisava. De repente, tudo explodiu em fumaça. O frio cortante da noite invadiu Margarida e ela se viu sozinha em um canto escuro. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura se destacou na frente dela. Era Fernando, mas seu olhar não era de amor. Era de medo. Eu tinha que voltar, Margarida. Você não sabe o que está acontecendo. Ele sussurrou, mas antes que ela pudesse fazer mais perguntas, ele se virou rapidamente. Havia algo mais, uma traição dentro de nós, uma conspiração que você precisa saber. As palavras dele soaram como um trovão em um céu limpo, e a verdade obscurecida começou a se revelar. Mas antes que pudesse entender, os homens em uniformes dispararam novamente, e o caos retomou. Margarida olhou para Clara, desejando protegê-la, mesmo que não soubesse como. O que seria essa traição que Fernando mencionou? Sua mente disparou, cheia de perguntas e ansiedades. O passado e o presente se entrelaçavam em uma tapeçaria de violência e desespero. E ali, no turbilhão de sombras e gritos, uma nova verdade estava prestes a emergir, esperando para desmistificar o que todos acreditavam ser seguro. Qual seria o resultado de tudo isso? O que vinha depois desse acidente que não fora nem um pergaminho de verdades esquecidas?
A respiração de Margarida se acelerou. O peso do mundo nas suas costas, sabendo que o pesadelo ainda estava longe do fim. As luzes da praça voltaram a piscar, ofuscadas, enquanto o caos furioso consumia aquele momento. Margarida, com o coração disparado, sentia-se perdida. Clara estava ferida, o medo refletido nos olhos jovens e aterrorizados. Beatriz segurou firme a mão de Fernando. Precisamos proteger o garoto! O desespero crescia e o ar estava carregado de tensão. As sirenes ecoavam ao longe, mas ali o retorno de um filho perdido se tornava um pesadelo em tempo real. Um tiro ecoou, a praça tremeu. Clara lutou para se levantar. Vovó, estou bem. Mas o pânico nos olhos dela contradizia suas palavras. Margarida se lançou em sua direção, o aperto em seu peito quase a fazendo colapsar. Fique comigo, querida, não olhe para isso. Fernando estava preso no cruzamento entre o passado e o presente. Ele se virou para Beatriz. Seu desespero agora é exposto. É verdade, eu fiz coisas terríveis para proteger minha família, mas nunca quis que isso chegasse a você. Beatriz gritou, e ainda assim você escondeu a verdade. O que mais você me ocultou? A tensão da revelação ardia como um fogo, e o mundo ao redor deles girava em um frenesi de emoções. O jovem, com lágrimas nos olhos, apontou para a figura caída. Eu não queria que você voltasse. Nossos segredos estão nos perseguindo. Sobretudo, Margarida precisava reagir, mas as palavras não vinham. Era como se estivesse presa em seu próprio labirinto de dor. Um grito cortou o ar e a multidão se agitou. Ele é um traidor! Prendam ele! As vozes se mesclaram em um clamor, uma tempestade de acusações levantadas do chão. Fernando ficou paralisado, seus olhos perdidos, enquanto a confusão tomava o controle. Margarida tocou o rosto de Clara, a jovem tremendo de medo. Vamos, precisamos sair daqui. E assim, na correria, puxou a neta para trás. Mas a dor começou a preencher o espaço ao seu redor, de um jeito que ninguém poderia imaginar. Por favor, não! Fernando gritou, mas Beatriz começou a caminhar em direção ao jovem, com uma determinação ardendo dentro dela. O caos ao redor tornou-se um maremoto de desespero e medo, com cada um fazendo suas escolhas. Margarida olhou para Clara. Seu olhar estava determinado. Nós vamos embora, Clara. É a única maneira. Mas antes que a ideia de fuga pudesse se concretizar, a luz do céu rasgou a escuridão. Era uma trombeta, uma luz de esperança entre o pânico. Fernando lançou um olhar de súplica a Margarida. Tem que haver uma maneira de consertar isso. Fui eu quem desencadeou tudo, mas não posso mais ficar preso nesse ciclo. Ele estava perdido em seu próprio desespero e a tensão pairava entre eles como uma lâmina afiada. Então diga a verdade! Margarida implorou. O nó na garganta era insuportável. Diga a verdade antes que seja tarde demais! O tempo parecia parar. O mundo girava ao redor deles. E enquanto os olhares se fixavam, Fernando finalmente se despediu do pesado vazio que carregava. Eu amo vocês. Sempre amei e sempre vou proteger. Mas esse amor custou caro. Um bombardeio repentino de gritos e rompeu. E Margarida percebeu que o fio da verdade estava sendo esfiado. Clara, pegando a mão da avó, puxou-a mais para perto. Vovó, não podemos deixar isso acabar assim. Naquele preciso momento, a confusão deu lugar a uma nova realidade crescente. As luzes se apagaram novamente. O ecoando simbolizava um novo começo.
Simplesmente não havia mais espaço para esconderijos e segredos. O que se desdobrava naquele emaranhado de emoções e sonhos desfeitos estava prestes a transformar tudo. Margarida fechou os olhos, respirou fundo e sentiu a transformação do ar. Vamos encarar isso juntas. Tudo vai dar certo. A esperança aflorava como uma chama em meio à escuridão. E assim, com as mãos dadas e corações entrelaçados, Margarida e Clara avançaram para o futuro. Era uma jornada incerta, mas cheia de possibilidades de cura e renascimento. Os sussurros do passado poderiam ser dolorosos, mas o que importava agora era o amor e a verdade que ainda esperavam ser encontrados. Antes que tudo pudesse ser resolvido, o perigo ainda pairava no ar e a incerteza permanecia. Eles tinham escolhido o caminho mais difícil, mas sabiam que a coragem os guiará. Os verdadeiros laços de amor iriam desatar cada nó que os prendia ao passado. Agora, a história está longe de acabar. Mas lembre-se, esse foi um pequeno vislumbre dos segredos que foram revelados. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e trazer mais histórias como esta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. A sua participação é o